Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Aqui a gente fala sobre o movimento espírita, cultura. Obviamente, a gente fala estritamente sobre a codificação espírita e as obras que são complementares. Falamos muito de polêmica mesmo. E falamos também de espiritualismo. Como não falar de espiritualismo, né? Suas correlações com o espiritismo, né? A partir de algumas experiências. Hoje a gente aqui vai falar sobre cultura espírita, sem endeusar, sem colocar em um pedestal com aquela pecha de ser perfeito, né? A gente vai falar hoje aqui, é uma série, né, que nós temos, de alguns espíritas cujo exemplo deveria ser lembrado por todos nós, um exemplo de pessoas sérias que enfrentaram seus desafios, vivenciaram realmente a codificação espírita, o Evangelho do Cristo, sem alienação, sem frescurite. Hoje a gente vai falar de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, mais conhecido por nós como Bittencourt Sampaio. Ele nasce no Rio de Janeiro em 1834 ou 1835. Ele vai desencarnar em 1895. Ele era um baita poeta, advogado, foi político, foi político. Foi vinculado ao Partido Liberal no Segundo Reinado, né? E é interessante que seu gênio, seu intelecto, ele era reverenciado por muita gente, partido da situação e partido da oposição. E o imperador concede a ele uma honraria, a Ordem da Rosa. Só que Bittencourt Sampaio, ele já não era mais monarquista. Ele era já, naquela época, um republicano, desse desvincula do partido político, né, do Partido Liberal, para se juntar ao movimento republicano, sabe? E é interessante que a gente não tem ao certo, pelo menos as fontes que eu pesquisei, né, de Zeus Vantuil, outras informações, outras fontes, não encontrei uma data de quando ele, Bittencourt Sampaio, abraça o espiritismo. Porque lá em 1876 ele já se encontrava na Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, como membro fundador, né? Entre 1876 e 1879. E daí ele entra em discordâncias com confrades, ele funda o grupo Fraternidade, né? Com outros gigantes como Antônio Luiz de Saião, Frederico Júnior, que é um médium que eu vou ter que falar desse cara. Mediunidade fantástica também, seriedade muito bom. Depois ele se junta com João Gonçalves do Nascimento no grupo dos Humildes, né? Esse grupo dos Humildes ele tinha um apelido como Grupo de Saião, né? E enfim, ele vai fundar o grupo do Saião, né? Em homenagem ao Antônio Luiz de Saião. Esse grupo que vai dar é a gênese do famoso grupo Ismael, sabe? Esse grupo Ismael ele existe até hoje, vamos colocar entre aspas, que seja uma espécie de núcleo, né, operacional da FEB, um, uma comparação só para você entender que está assistindo, né? É interessante que Bittencourt Sampaio publica várias obras, ele era muito produtivo, sabe? Muito produtivo mesmo.
E ele era dotado ainda, desenvolve, né, mediunicamente, a faculdade de cura. Não só aquela cura moralizadora, cura da educação moral, mas cura, cura física. Ele era um baita médium curador. E quando ele juntava com Frederico Júnior, imagina as maravilhas que eles conseguiam operar em nome do Cristo em benefício daqueles que sofriam, né? O que mais eu posso colocar aqui? Homeopatia, ele trabalhava com a inspiração mediúnica, né? O Bezerra de Menezes estava reencarnado ainda, tá? Eram outros espíritos. Trabalhava com prescrição de homeopatia. E é muito bacana, né? Que depois ele, já desencarnado, né? Ele é apresentado pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda, através do médium Divaldo Franco, como o embaixador do espírito Ismael. Bittencourt Sampaio, segundo Divaldo e Manuel Flamengo de Miranda, é o embaixador de Ismael. O que é um ponto polêmico, né? Por que Ismael precisaria de um embaixador, né? Por que Ismael, ele, esse protetor espiritual do Brasil, ele só fala com poucas pessoas, só se comunica através de pouquíssimas pessoas que ninguém sabe ao certo, enquanto Bezerra de Menezes e outras entidades apresentam muito mais assim, trabalho de campo, né, por assim dizer, mas isso são críticas, são observações, são reflexões. Depois a gente pode falar, a gente pode falar isso aí, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei que ele foi político, né, mas eu não disse exatamente o que ele exerceu na política. Ele foi governador da então província do estado do Espírito Santo. Tem gente que fala que o espírita não pode se envolver com política. Como eu falo sempre, o ser humano é um ser, uma criatura política. Nós fazemos política no colégio, no trabalho, em casa, com a nossa família, né? A política da boa vizinhança. A gente não pode confundir isso com bandeiras partidárias ou politicagem. Bittencourt Sampaio é o melhor exemplo disso. Probo, muito respeitável, sobretudo ele era respeitado até pela oposição, sabe? Então, foi diretor também da Biblioteca Nacional. Lembrei, foi diretor da Biblioteca Nacional. É isso aí que eu podia comentar hoje sobre Bittencourt Sampaio. Procurem estudar a vida e a obra dele, ela é vastíssima. No site da FEB deve ter com certeza tem uma biografia muito detalhada. E aqui tem, nesse vídeo, tem várias referências para a gente pensar, para a gente refletir, né? Será que o exemplo de Bittencourt Sampaio nos serve para os dias atuais tão turbulentos? Pensa aí, hein? Não se esqueça de curtir, compartilhar, dar sua impressão, sugerir algum nome para a gente comentar aqui rapidamente a biografia. E até o nosso próximo episódio. Fui!